Capítulo 40. Cores verdadeiras. Tem certeza? Garramon estava sentado atrás de sua mesa, com a perna direita dobrada sobre a esquerda e os dedos acariciando o queixo. Ele olhou para a pequena caixa de madeira preta que Rist havia colocado sobre a mesa. Tenho certeza, irmão. Garramon dera a Rist uma semana para decidir, e mesmo após a visita do Imperador Morten, Rist esperou e estudou. No dia anterior, a irmã Ardal havia submetido Neera ao mesmo teste, seu próprio receptáculo de essência. Neera contou a Rist imediatamente, o que lhe causou uma pontada de culpa, pois mantivera o receptáculo em segredo, como Garramon pedirá. Na época, fazia sentido. Contar a Neera sobre isso teria injustamente permitido que seus próprios preconceitos influenciassem a decisão dela, e, ainda assim, algo parecia errado em mentir para ela. Bem, não mentir, mas omitir. Mas, apesar das diferenças nas definições das palavras, a sensação era a mesma. E ela não havia mentido nem omitido nada para ele. Reflete bastante sobre as informações. Embora eu estivesse mentindo se dissesse que a visita do imperador não teve um papel importante. Estou pronta para seguir em frente. Fanny. O rosto de Garramon se contorceu em uma expressão de surpresa que ele tentou disfarçar rapidamente. Rist ergueu uma sobrancelha. Sim, irmão. Por um instante, Rist temeu ter dito algo que não devia. Você não sabia. Garramon franziu a testa e deu de ombros. Eu sabia que ele queria falar com você, mas não sabia que ele já o tinha feito. De qualquer forma, não importa. Essa escolha deve ser sua. É isso aí. Rist se remexeu no assento de madeira, inclinando-se para frente, o coração acelerando lentamente no peito, pulsando sangue pelas veias. Estaria mentindo se dissesse que não estava nervoso. Mas o nervosismo era bom, indicava que ele ainda estava pensando com clareza. Estou pronto. Garramon assentiu lentamente, com um semblante sombrio. Rist não tinha certeza de como esperava a reação do homem. Garramon não era um homem particularmente emotivo, pelo menos não aparentava, mas Rist esperava algo, mais. Após alguns instantes de silêncio, Garramon levantou-se da cadeira e caminhou até onde Rist estava sentado, pousando a mão em seu ombro. Hoje, quando você sentir o toque da essência em seu sangue, deixará de ser um aprendiz e ascenderá acólito dos magos de batalha imperiais. Garramon olhou para Rist, seus olhares se encontrando, um leve sorriso surgindo no rosto do homem. Nunca vi alguém ascender tão rápido e com tanta facilidade. E não uso a palavra facilidade para diminuir a pura determinação e dedicação com que você treinou, mas simplesmente para enfatizar o seu potencial. Sim, essa rápida progressão se deve, em parte, às circunstâncias em que nos encontramos, ameaçados pela guerra por todos os lados, mas acho importante ressaltar que você é, sem sombra de dúvida, excepcional. Sua esgrima precisa de aprimoramento, muito aprimoramento, e, no geral, você ainda é bruto e inexperiente, mas seu único obstáculo é o tempo. Garramon fez uma pausa, ponderando. Sua amiga, Neera, provavelmente se tornará acólita em breve, mas ela nunca alcançará as alturas que você um dia alcançará. O mesmo vale para os outros, Tommen e Lena. Tudo isso, Rist, é uma maneira longa de dizer que estou orgulhoso de você. Costumo lhe dizer como sua insubordinação e atrasos me afetam como padrinho, mas não digo com frequência suficiente o quanto me orgulho da sua dedicação. Rist olhou para Garramon, atônito. Aquilo era, simplesmente, a coisa mais gentil que alguém já lhe dissera. Kalen e Dan sempre cuidaram de Rist, o protegeram. Seus pais sempre o amaram e o apoiaram em tudo o que ele tentou. Mas ele era protegido porque era fraco e frágil, porque era um rato de biblioteca, porque era um pouco diferente. Mas ali no círculo, onde Garramon encontrou Rist fraco, ele não o protegeu, mas lhe deu os meios para se fortalecer. Ele o incentivou e acreditou nele. Quando Garramon percebeu a inclinação de Rist para os livros e o estudo, não o ridicularizou nem zombou dele, mas encontrou mais livros para ele e até fingiu não notar quando Rist pegava livros escondido da biblioteca. Ele entendia, ou pelo menos, se esforçava para entender. Quando se tratava de Rist, onde todos viam fraqueza, Garramon via força. Onde todos viam uma peculiaridade, Garramon via uma singularidade a ser cultivada. A cada passo que Rist dava nessa nova jornada, Garramon estava ao seu lado, não o protegendo, mas o impulsionando para a frente. Obrigado, irmão Garramon. O homem assentiu com a cabeça, sua expressão voltando à habitual impassibilidade. Ele fez um gesto em direção à mesa. Rist respirou fundo e ficou de pé, encarando a caixa de madeira, sabendo o que havia dentro. A essência é o poder,
Riste. Você é simplesmente o canal. Estenda sua mente, toque o receptáculo com a sua consciência. Isso é conhecido como conectar-se ao receptáculo, como extrair água de uma nascente ou seiva de uma árvore. Riste se abriu para a centelha. Sentiu os filamentos elementais se contorcendo e girando no vazio de sua mente, irradiando poder, pulsando sua luz característica. Saboreou a sensação por um instante, deixando a centelha preenchê-lo. Então, puxou um fino fio de ar, tecendo-o através da caixa de madeira, empurrando e puxando o mecanismo de travamento interno. Clique! A tampa se abriu de repente e lá estava ela, repousando sobre um leito de cetim roxo, emitindo um brilho vermelho, a pedra preciosa do tamanho de uma uva que havia sido o foco de seus pensamentos. A essência não é como a centelha. Você a consome no momento em que toca o recipiente. Ela queima como lenha. Ela te fortalece, nutre seu corpo, te torna mais rápido, mais forte. O que está dentro desse recipiente é apenas uma amostra. A mão de Riste pairava sobre a pedra. A voz de Garhamon se dissipava ao fundo, abafando-se nas margens da mente de Riste. Os únicos sons que chegavam aos seus ouvidos eram a respiração lenta e metódica que enchia seus pulmões e as batidas do seu coração. Ele podia sentir o suor começando a se formar na palma da mão, suas bochechas esquentando. Nervosismo é bom. Este não era um passo pequeno. Em sua mente, histórias e contos travavam uma batalha. Lendas do bem contra o mal. Preto contra branco. Era assim que as histórias eram contadas. Mas o que era branco em Ilhanara era preto em Loria, e vice-versa. Tudo se misturava em tons de cinza. A verdade era cinza, uma amálgama de ambos os lados. Todas as verdades nada mais são do que a amálgama de mentiras. Riste repassou mentalmente a conversa com Fanny. Observou o poder da essência trazer vida de volta ao beija-flor ferido. E assim, a morte sopra nova vida. E com isso, chegou à sua conclusão. A essência, independentemente de sua origem, não era boa nem má, assim como a centelha não era boa nem má, pois nada é inerentemente mal. O bem e o mal residem nas ações. Não é a essência ou a centelha que tornam um homem mau. O que importa é o que uma pessoa faz com o poder que lhe é dado. E Riste usaria esse poder para fazer o bem. Ele sabia disso em seu coração. Riste controlou a respiração e fez como Garhamon havia instruído. Concentrou-se na pequena gema brilhante à sua frente, observando sua luz vermelha pulsar, as bordas de sua visão embaçando. Na verdade, ele não tinha certeza do que deveria fazer. Dizer a alguém para usar a mente era uma coisa, saber como fazê-lo de fato era outra completamente diferente. Paciência. Respire. O tempo era medido apenas pelas batidas do seu coração. Ele se projetava com a mente, imaginando sua consciência tocando a superfície fria da pedra preciosa, imaginando-a penetrando, conectando-se a ela. A frustração cresceu quando nada aconteceu, mas então sua visão escureceu e o pânico tomou conta dele. Uma onda de gelo percorreu sua pele, seu sangue gelando. Então, toda a sensação o abandonou, tato, olfato, audição. Ele estava flutuando no vazio. Após alguns instantes de vazio, o mundo voltou a ficar nítido. Ondas sonoras o atingiram. A luz lhe queimava os olhos. Aromas e cheiros inundaram suas narinas, desde o couro da cadeira de Garhamon, passando pelo aroma terroso dos livros na estante, até o cheiro forte da grama recém-cortada dos jardins. Mais do que isso, Riste sentiu poder. Um poder diferente de tudo o que já sentirá em toda a sua vida. Percorria suas veias, seus músculos pareciam esculpidos em pedra. Diante dele, a pedra preciosa repousava na caixa, sobre a seda púrpura, sua luz carmesim vívida e brilhante. A cada respiração, Riste sentia como se fosse sugar o ar do cômodo. Incrível, não é? A voz de Garhamon era nítida e clara, ressoando nos ouvidos de Riste como se amplificada por uma sinfonia de trompas. O exarca parou diante de Riste, olhando nos olhos. O dom de Efialtir. Uma sensação incomparável. Agora, eu sei que é difícil, mas você precisa se desapegar. Não desperdice a essência dentro do receptáculo. Ela não é obtida facilmente. Enquanto as palavras de Garhamon ecoavam na mente de Riste, ele percebeu algo. Alguém havia morrido para lhe dar esse poder, e ele podia sentir seu corpo consumindo, desperdiçando. Ele recuou, ofegando enquanto a essência escapava de seu corpo. O poder se esvaiu, seus sentidos embotaram e o mundo ao seu redor perdeu a nitidez recém-adquirida. Uma pontada de tristeza o invadiu pela perda de força, mas ele a afastou. Riste olhou para a pedra preciosa, o peito arfando, gotas de suor se formando em suas mãos e testa.
A luz da pedra já parecia mais fraca, mais tênue. A força que ela lhe concederá fora inebriante. Como um relâmpago queimando suas veias, clamando para ser liberada. Riste podia ter decidido que a essência não era maligna, mas naquele momento, ele também decidiu usá-la com parcimônia e somente quando realmente precisasse. Ele podia ver o quão viciante aquele poder poderia ser. Não é algo fácil de se obter. Cada gota de essência foi extraída da perda de uma vida, e por isso deve ser valorizada e respeitada. Esse era um voto que Riste não quebraria. Por nada nem por ninguém. O simples fato de sentir o poder da essência, e depois tê-la arrancada de si, já havia exigido mais de Riste do que ele havia previsto. Ele tentou controlar a respiração enquanto olhava para cima e via um sorriso suave no rosto de Garramon. O homem estendeu a mão atrás da mesa, abriu uma gaveta e tirou um embrulho dobrado de tecido preto, com um toque de marrom visível nas bordas. Garramon colocou o embrulho sobre a mesa e, em seguida, dirigiu-se a Riste, puxando de seus ombros para tirar as vestes marrons com listras pretas, as vestes de um aprendiz de segundo nível. Riste a véu. Sua força de vontade foi testada, levada ao limite e forjada no poço de Arnen. Sua fé naqueles ao seu redor foi testada e provada. Os verdadeiros testes da força de uma pessoa não são físicos, mas mentais. Nisso, você se mostrou forte além da medida. Garramon desdobrou o embrulho, revelando vestes pretas como azeviche com detalhes em marrom, as vestes de um acólito de mago de batalha. Ele deslizou a manga direita sobre o braço de Riste, puxando as vestes sobre os ombros até que o próprio Riste enfiou o braço esquerdo na outra manga e ajeitou as vestes. Preto. O orgulho inflou o peito de Riste. Ele ainda não era um mago de batalha completo, mas finalmente havia conquistado seu lugar no panteão. Deixe-me ver você. Garramon deu um passo para trás, colocando as mãos nos ombros de Riste. Fica bem em você. Obrigado, irmão Garramon. Agora é só irmão, acólito. Ou Garramon, como preferir. Obrigado, irmão. Garramon inclinou a cabeça, sorrindo. Voltou para trás da escrivaninha e tirou de lá outro embrulho preto, menor, junto com uma adaga lisa de 2 gumes com guarda-mão de ouro, cabo de couro preto e um anel oco de ouro como pomo. Isto, disse Garramon, tocando outro embrulho, é a sua capa. Amanhã de manhã, levarei você ao armeiro, e providenciaremos uma couraça e qualquer outra armadura adequada ao seu estilo de combate. Quando for marchar para a batalha, você trocará as vestes pela capa. Para a batalha. Garramon assentiu com a cabeça, mordendo o lábio inferior enquanto olhava para as vestes. Para um acólito se tornar um mago de batalha, como uma lâmina, é preciso ser temperado e testado. Até o final da semana, ambos marcharemos com o primeiro exército para nos encontrarmos com o quarto exército em Fort Arken, e depois seguiremos para nos unirmos ao segundo exército em Seeple. Há problemas ao longo da costa leste, e a comandante suprema Taya Tambrel solicitou uma resposta conjunta. Riste não se mexeu, com uma expressão de espanto estampada no rosto. Batalha! Já! Ele iria para a guerra. Riste sempre soube que isso aconteceria. Não havia ingenuidade suficiente para alguém não perceber que um homem com o título de mago de batalha um dia teria que caminhar rumo à batalha. Ele só não imaginava que esse dia chegaria tão cedo. Neera! Tommin! Lena! Como se lesse os pensamentos de Riste, Garramon falou, é provável que Neera, Tommin e Lena se juntem a nós no primeiro exército. Cada um deles deve se tornar acólito antes de marcharmos. Garramon pegou a adaga e contornou a mesa até onde Riste estava, retirando a gema opaca da caixa. Esse medo em seu coração, não lute contra ele, abrace-o. O medo é bom. Ele te mantém alerta. Só certifique-se de nunca deixar que ele te domine. Garramon baixou a cabeça, erguendo uma sobrancelha ao encontrar o olhar de Riste. Riste assentiu. Ele sentiu Garramon estendendo a mão para Spark. O mago canalizou fios de fogo e terra, direcionando-os para o pomo circular oco da adaga, aquecendo o metal, puxando para fora e expandindo. Após um instante, Garramon colocou o receptáculo da essência na cavidade, que havia sido expandida para acomodar a gema, e então apertou o metal ao redor da pedra, moldando-a com fogo e terra, fixando-a no lugar. Assim que terminou e o calor foi removido do metal usando os fios de fogo, Garramon entregou a adaga a Riste. Para que serve isto? Perguntou Riste, girando a adaga nas mãos, admirando o trabalho artesanal das cabeças de leão esculpidas que rugiam em ambos os lados da guarda. Parte essencial da ascensão ao posto de mago de batalha envolve um último passo. Você se abriu à essência, mas para ser verdadeiramente considerado entre os seguidores dessa afinidade, você deve tanto dar quanto receber.
Um receptáculo não precisa estar fundido a uma arma para absorver essência, mas neste caso específico, é importante que o ato seja intencional, e por isso esta adaga deve ser usada. Quando marcharmos para a batalha, Riste, você terá a chance de dar o passo final na primeira etapa desta jornada. Você deve reabastecer o que retirou do receptáculo. Você quer que eu... Riste olhou para a adaga novamente, sua lâmina lisa de aço, sua guarda dourada ornamentada, o couro preto e resistente. Seu olhar parou na gema que brilhava fracamente, incrustada no pomo. De repente, a arma assumiu um novo significado. Quero que você tire algo de bom da morte. Estamos marchando para a guerra, Riste. Milhares morrerão. Dezenas de milhares antes que isso acabe. No mínimo, podemos tirar algo de bom de toda essa morte.